24º Congresso Brasileiro de Direito Ambiental. Neste momento estamos recebendo o Dr. Maurício Guetta, que é consultor jurídico do Instituto Socioambiental, o ISA, foi pesquisador nas universidades Sorbonne e na Universidade de Cape Town, na África do Sul, foi também professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Dr. Maurício, alegria recebê-lo no nosso canal do YouTube do Planeta Verde. Eu gostaria, num primeiro momento, de perguntar ao senhor sobre a sua palestra, a sua abordagem nessa edição do Congresso do Planeta Verde. Professor Fabiano, obrigado pelo convite. Realmente é sempre uma alegria participar do Congresso do Planeta Verde, que para mim é o principal congresso do direito ambiental brasileiro. Bem, a minha apresentação hoje se centrou numa análise histórica do desmatamento na Amazônia, e das políticas públicas correlatas, e depois fiz uma análise jurisprudencial a respeito do tema. Então, passamos aí analisando um primeiro período de 1988 até 2004, período em que não havia políticas públicas de Estado, havia políticas pontuais e isoladas, e os índices de desmatamento eram altíssimos nesse período. A partir de 2004, com a adoção do PPCDAN, essa sim uma política de Estado, envolvendo mais de 10 ministérios, com uma série de atribuições distintas, inclusive em relação à economia, não apenas a questão do combate ao desmatamento a partir da fiscalização, mas também com reconhecimento de áreas protegidas, como terras indígenas e unidades de conservação. A partir desse momento, de 2004, o desmatamento cai vertiginosamente de cerca de 27 mil quilômetros quadrados em 2004 para 2012 com cerca de 4 mil, um pouco mais de 4 mil quilômetros quadrados. Isso demonstra que quando há presença estatal, quando há políticas públicas efetivas de Estado e quando há vontade política, é possível sim combater o crime ambiental na Amazônia, é possível reduzir as emissões de gases do efeito estufa, é possível também criar uma economia sustentável para a floresta amazônica. A partir de 2012, com a aprovação do Código Florestal, houve um contínuo e gradativo desinvestimento nessa política pública do PPCDAN e todas as demais que envolvem o tema, e a curva de decrescimento do desmatamento passou então a partir de 2012 a ascender novamente. Então saímos lá dos 4 mil quilômetros quadrados de desmatamento em 2012 para chegar em 2018 em cerca de 8 mil, o dobro, 8 mil quilômetros quadrados. A nossa meta brasileira do decreto que regulamenta a Política Nacional de Mudança do Clima é 3.925 quilômetros quadrados, então estamos praticamente no dobro dessa meta. E passei também, evidentemente, pelas mais recentes alterações que têm sido promovidas pelo governo, a desconstrução completa das políticas públicas, a destruição do Sistema Nacional, do SISNAMA, o Sistema Nacional do Meio Ambiente. Indiquei uma série de fatos ali que demonstram isso, cortes orçamentários, políticas de revisão de áreas protegidas, revisão de terras indígenas já reconhecidas, incentivo a atividades ilegais dentro de unidades de conservação. Hoje a região mais desmatada do Brasil é do Jamanchim, no Pará, onde inclusive o IBAMA agora avisa antes de fazer uma operação para combate a crime. Então, evidentemente que esse tipo de política é incentivadora do crime ambiental, e temos visto que o efeito é drástico e imediato. O desmatamento subiu durante a campanha eleitoral, quando se fez uma campanha contra o IBAMA, contra os fiscais do IBAMA e contra a atuação estatal em relação ao desmatamento. O desmatamento subiu 39% na Amazônia nesse período eleitoral, e subiu ainda mais, 62% em terras indígenas e 95% em unidade de conservação em relação a 2017. Ou seja, áreas onde o desmatamento é essencialmente ilegal, o desmatamento realmente subiu. Então, o discurso que vem de Brasília realmente tem um impacto, né? Nesse caso, um impacto negativo. Analisei então em 2019 também algumas outras medidas que vêm sendo adotadas pelo atual ministro do Meio Ambiente, de desconstrução e desmonte das políticas públicas e os efeitos nefastos que isso tem gerado. A partir daí, claro, propus uma análise jurisprudencial, tanto do Supremo quanto do STJ, foquei minha apresentação nos tribunais superiores para demonstrar que é possível sim o Poder Judiciário
determinar a adoção dessas políticas públicas, quando essas políticas públicas são consideradas essenciais para garantir o direito fundamental de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e também para se garantir a efetividade dos deveres fundamentais. Eu foquei muito nos deveres, eu gosto desse tema porque a gente acho que já está cansado de falar do direito fundamental ao meio ambiente, já há farta construção doutrinária e jurisprudencial, então tendi a focar no tema dos deveres fundamentais, como os tribunais têm trabalhado essas questões e como, portanto, é possível a judicialização de políticas públicas essenciais nesse sentido. Eu queria fazer, na verdade, dois recortes da sua fala. No primeiro momento, o senhor fez menção às terras indígenas e às unidades de conservação. Esse ano, a edição do Planeta Verde versa sobre mudanças climáticas. Qual é o papel dos espaços ambientalmente protegidos para a mitigação? Esse foi um dos enfoques da minha apresentação. Eu demonstrei com dados vindos da equipe de monitoramento do ISA que, de fato, a Amazônia, principalmente as suas áreas protegidas, comunidades de conservação e terras indígenas, são essenciais. A Amazônia hoje é responsável pela captação de cerca de 25% do que é capturado de carbono no mundo. Então, daí o seu papel essencial de regulação climática, e não é preciso discorrer muito sobre o papel da Amazônia e das suas áreas protegidas sobre o seu papel de regulação climática, também servem como uma barreira ao desmatamento ilegal. Então, demonstrei a partir do arco do desmatamento como as unidades de conservação em terras indígenas, isso com mapas produzidos pelo ISA, elas servem como uma barreira ao desmatamento. Trouxe um recente estudo de dois dos mais importantes professores do mundo, pesquisadores cientistas, Carlos Nobre e Thomas Lovejoy, que apontam o que lá fora se tem chamado de tipping point, ou aqui no Brasil a tradução, o ponto de não retorno. É o ponto de desmatamento a partir do qual a floresta passará a entrar em total desequilíbrio e poderá se transformar gradualmente em uma vegetação mais parecida com a do cerrado, uma vegetação de savana. Então esse estudo, na verdade, é uma atualização de outros estudos sobre tipping point, né? E ele aponta que o desmatamento na Amazônia, quando atingidos entre 20% e 25% do desmatamento total, a Amazônia entrará nesse ponto de não retorno. Eu apontei que o desmatamento na Amazônia acumulado é de 18,6%, portanto estamos à beira do precipício. E defendi que as áreas protegidas, as unidades de conservação federais e estaduais e as terras indígenas são, portanto, um elemento essencial para evitar chegarmos a esse ponto de não retorno, se é que é possível com as atuais políticas governamentais. Bom, a partir dessa reflexão, né, dessa exposição e reflexão, vem a pergunta que sempre é decorrente, né? E nós, e o Poder Judiciário nessa atuação, o que podemos fazer? E da mesma forma, qual é o papel do Poder Judiciário, de alguma forma, para dar uma resposta a esse quadro complexo que o senhor está apresentando aqui agora, né? Aliás, um quadro angustiante. Angustiante, de fato. Até fiquei surpreso porque uma grande amiga e referência do direito ambiental veio me confessar que chorou durante a minha palestra. Eu não pretendia causar esse mal, mas de fato a situação é dramática. E o judiciário tem um papel fundamental. No momento em que o governo federal tem como objetivo claro e indiscutível o desmonte de políticas climáticas, de políticas de combate ao desmatamento, é evidente que o judiciário tem o dever de determinar a implementação dessas políticas públicas que são essenciais. Eu quero lembrar, uma das medidas que eu comentei foi que no dia 1 de janeiro, com a medida provisória 870, que reorganizou a presidência, e os decretos que regulamentaram essa medida provisória, a primeira medida do governo em relação à área ambiental foi retirar as competências de combate ao desmatamento e combate às mudanças climáticas do organograma do Ministério do Meio Ambiente. Então veja só que coisa absurda que estamos vivendo no país, e não há dúvida que perante a Constituição, perante a nossa sólida legislação ambiental, seja a Política Nacional de Mudança do Clima e seu decreto regulamentador, seja a lei do SNUC, seja a lei de crimes e infrações administrativas ambientais, a Política Nacional do Meio Ambiente e tantas outras leis importantes do país, cabe ao Poder Judiciário determinar a execução daqueles deveres que estão expressos, que são, como defendi, deveres fundamentais, como está na mais abalizada doutrina e também na jurisprudência,
puxei alguns julgados nesse sentido, muito emblemáticos, importantes, tanto do STJ quanto do STF. Inclusive, o entendimento de que, número um, não há violação ao princípio da separação de poderes quando se está o Poder Judiciário a determinar a implementação de políticas públicas essenciais, né? E segundo, que nem mesmo o argumento da reserva do possível, ou seja, da insuficiência orçamentária, poderia frustrar uma ação judicial eventualmente ajuizada nesse sentido de implementação de políticas públicas, quando se trata de política pública que diz respeito ao exercício ou a evitar a aniquilação de um direito fundamental. Se é direito fundamental, como expresso na Constituição, ao Poder Executivo não há atividade discricionária, a atividade é vinculada e cabe a ele destinar o recurso necessário para a execução dessa política pública. Essa discussão da reserva do possível e outras, eu sou bastante crítico, até porque a alocação de recursos é sempre uma opção política. Exato. Né, sem dúvida alguma. Bom, o senhor é consultor jurídico do ISA. Eu gostaria muito de destacar o papel do ISA para a nossa audiência, o Instituto Socioambiental, as linhas de atuação, o senhor já colocou algumas delas. O ISA tem um papel importante na proteção ambiental no nosso país, eu queria muito que o senhor destacasse. Obrigado. Bom, o ISA é uma instituição já de 25 anos, ele herda o patrimônio, vamos dizer assim, de 3 outras organizações importantes, e hoje o ISA atua em 8 localidades diferentes. Se você for analisar o logotipo do ISA, é um menino com o pé no chão. Isso significa, isso traz um significado à nossa atuação, porque o ISA tem 3 programas regionais no Rio Negro, a região de mais sociodiversidade no mundo, com 23 povos indígenas diferentes, uma série de questões ambientais, como garimpo ilegal, por exemplo. Nós trabalhamos então junto às comunidades indígenas na defesa de seus direitos. Também no Xingu, na região do Xingu, atuamos tanto dentro da terra indígena em apoio às comunidades, quanto fora, por exemplo, o projeto Icatu Xingu, que teve como objetivo reflorestar as nascentes dos principais rios da região, favorecendo tanto a agricultura brasileira quanto os próprios povos indígenas que habitam o Parque Indígena do Xingu, e também o Vale do Ribeira, aqui entre São Paulo e Paraná, onde atuamos com as comunidades quilombola e a Mata Atlântica. Então, a partir desse pé no chão é que temos os programas nacionais do ISA. Então, o programa onde eu atuo em Brasília é o programa de política e direito socioambiental. Atuamos nas 3 esferas de poder, o poder judiciário a partir de ações paradigmáticas, atuamos no Código Florestal, atuamos no Supremo também na ADI quilombola, atuamos na defesa dos direitos indígenas, na questão do marco temporal, enfim, uma série de ações nesse sentido. No Poder Executivo, sempre somos propositivos em relação às políticas públicas e a exigência de aperfeiçoamento contínuo dessas políticas públicas. E também no Poder Legislativo acompanhamos mais de 1000 projetos de lei, todos ligados à pauta socioambiental, nos mais diversos temas. Temas de água, unidades de conservação, áreas protegidas em geral, Código Florestal, terras indígenas, enfim, todos os grandes temas do direito ambiental nós procuramos atuar junto ao Congresso Nacional, com emissão de pareceres, de notas técnicas, engajamento da sociedade, comunicação. Tentamos trazer todos os detalhes que vêm de Brasília em relação às políticas socioambientais dos 3 poderes. E aqui em São Paulo temos alguns outros programas, com destaque ao programa de monitoramento de áreas protegidas. Então vocês podem ver no nosso site, o site geral do ISA é socioambiental.org. Tem 2 sites específicos que são de monitoramento, na verdade são 3 sites de monitoramento de áreas protegidas e de povos indígenas, né, de qual é a situação dos povos indígenas. Então o c.socioambiental.org, que trata de todas as informações de unidade de conservação. Você entra lá, quer saber uma informação sobre uma unidade de conservação específica. Você, por exemplo, abordei hoje a questão lá de Rondônia, em que o presidente da República desautorizou operações do IBAMA contra a atividade madeireira ilegal dentro da Flona do Jamari. Então você vai no site do ISA, quer saber informações sobre a Flona do Jamari, você encontra o detalhamento sobre a Flona do Jamari, as principais ameaças, quando ela foi constituída, como é que foi o processo de implantação, quais são os conflitos existentes. Também terras indígenas, ti.socioambiental.org, e povos indígenas do Brasil, pib.socioambiental.org, que são os nossos 3 sites de monitoramento, o maior banco de dados sobre povos indígenas do mundo. Não tenho dúvida, né? Eu acompanho, né? Eu sou
quando quero referenciar, preciso escrever, o banco de dados do ISA é fundamental. Então, Maurício, muito obrigado pela sua atenção, agradeço. E a você, fica o convite para as entrevistas que realizamos aqui no 24º Congresso Brasileiro de Direito Ambiental.